Bom dia, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, esse nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Eu desejo que esse dia seja um dia maravilhoso para você e para sua família, um dia cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e da direção do Senhor para cada detalhe da sua vida. Hoje eu quero ler com você um versículo da Bíblia que está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo número 30. Estamos conversando, nesses últimos devocionais a respeito da fé e lendo o capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé. Homens e mulheres que no passado, por meio da fé em Deus, da fé na sua palavra, alcançaram graças, conquistaram vitórias e fizeram a diferença no seu tempo, apontando para nós também um exemplo, um modelo de como podemos, pela fé, fazer a diferença e viver uma vida cheia da presença de Deus. Em Hebreus 11:30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hoje aqui então nosso personagem principal é um homem chamado Josué. Josué era um discípulo, um jovem que foi ensinado e que ajudou Moisés desde a adolescência. E a história de Josué, ela é muito bonita, porque é uma história de obediência a Deus e ao seu líder. Ele se colocou ao lado de Moisés desde novo e ele ajudava Moisés desde montar a tenda onde havia ali o local de oração da congregação, que era a tenda da presença de Deus. Ele inclusive dormia nessa tenda, cuidando dela e ficando nela, enquanto Moisés administrava as questões do povo. Ele foi um dos espiões que entrou na terra prometida e foi um dos 2 espiões, dos únicos 2 dos 12, que não colocaram medo no povo, mas que disseram que Deus era fiel, inclusive para derrotar os gigantes. Josué, desde jovem, era um rapaz cheio de fé. De toda a sua geração, apenas ele e um outro homem, que na época tinha 40 anos, quando entrou como espia na terra, chamado Caleb, apenas ele e Caleb que entraram na terra prometida 40 anos depois, porque Deus disse que toda aquela geração incrédula não entraria na terra prometida. Veja, a incredulidade, que é não crer na palavra de Deus, é não crer em Deus, não ter fé em Deus, é motivo pelo qual muitas pessoas não entram na vida eterna e é motivo pelo qual muitas pessoas ficam marchando no deserto da vida sem alcançar as bênçãos que Deus tem para elas e para suas famílias. Então, nesse caso, Deus disse: olha, esses pais, esses homens que hoje não creem na minha palavra, que eu prometi essa terra, eles não vão entrar. Mas Josué e Caleb e os filhos desta geração irão entrar. Passados 40 anos, Moisés morre e agora Josué é chamado por Deus para ser o novo líder de Israel. É muito conhecida aquela frase que Deus diz para Josué no início do seu livro, do livro de Josué, tem esse relato, que Deus chega nele e diz: Josué, seja forte e corajoso, e diga ao povo que marche. Entre eles e a terra prometida havia 2 obstáculos físicos. Primeiro obstáculo, um rio caudaloso chamado Rio Jordão. E ele tinha um povo com mais de 1 milhão de pessoas para atravessar um rio, entre eles crianças, idosos, animais. Como eles atravessariam o rio com mais de 1 milhão de pessoas? Um rio que é um rio de correntes fortes. Esse era o primeiro desafio. Segundo desafio, a primeira cidade depois do rio se chamava Jericó, era uma cidade fortificada, com muralhas grandes. Mas Deus disse: diga ao povo que marche. Quanto ao rio, Deus prometeu: eu vou parar as águas deste rio, mas eu preciso que hoje se santifique este povo, para que amanhã veja o meu milagre. Então Josué ordenou que todos se santificassem, todos se lavassem dos seus pecados,
todos se purificassem, arrependessem dos seus pecados, para que no outro dia pudessem ver a glória de Deus. E viram a glória de Deus, porque no dia seguinte Deus abriu o rio Jordão. Deus fez parar as águas do rio Jordão antes do lugar que eles estavam. Eles puderam passar o rio em seco. Inclusive levaram 12 pedras do fundo do rio como memória diante das próximas gerações daquilo que Deus havia feito pela fé. Eles creram. Diz que o rio começou a parar a sua água quando o primeiro sacerdote colocou o pé no rio. Isso nos lembra também Pedro, que foi desafiado pela fé a colocar o pé sobre as águas para andar sobre as águas. Nós, quando temos fé, nós cremos e damos o primeiro passo. A fé em Deus, a fé na palavra de Deus, pela obediência a Ele, nos leva a sermos corajosos e fortes em dias difíceis. E por fim havia mais um obstáculo. As muralhas de uma cidade fortificada chamada Jericó. E ali Deus disse: eu vou fazer o sobrenatural, vocês apenas precisam rodear a cidade por 7 dias. E no 7º dia vocês rodearão a cidade 7 vezes. E no final das 7 voltas vocês darão um grito, um brado e tocarão trombetas. E todos vão gritar. Peraí, é uma muralha, é uma cidade, está cheio de soldados lá dentro. E Deus nos manda lutar com um grito? Um brado? E as espadas? E as catapultas? E o que nós vamos usar para derrubar esses muros? Nada. Apenas obedeçam a Deus. Vocês vão rodear a cidade e vão dar um grito bem forte. Esta era a ordem do Senhor. E aqui diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Sim, foi isso que aconteceu no 7º dia, na 7ª volta, quando Josué deu a ordem, as trombetas tocaram e o povo deu um grito de vitória e as muralhas caíram imediatamente. Quer dizer uma coisa para você: geralmente a gente dá um grito de vitória depois de conquistar algo. Aqui Deus estava dizendo para eles algo: antes de conquistar a terra, vocês precisam já dar um brado de vitória. Esse brado é pela fé. Esse brado é crendo que eu vou dar a vitória. Aleluia. Todas as promessas de Deus se cumprem, porque Deus é fiel à sua própria palavra. Eu não estou dizendo para você que tudo que você quer Deus vai fazer, mas tudo aquilo que Ele prometeu pela sua palavra, Ele vai fazer, porque Ele é Deus fiel e bom e justo e santo, e nele não há trevas e não há mentira na sua boca. Portanto, creia na palavra de Deus, agarre-se às promessas da palavra de Deus, marche pela fé e já dê brados de vitória antecipados, porque Deus está contigo e Ele cumprirá cada uma das suas palavras e promessas. Aleluia, aleluia. Você consegue crer nisso? Você consegue andar por esta fé? Convido você a andar com Jesus todos os dias. Vamos orar hoje, neste dia maravilhoso, neste domingo, pedindo que Deus nos dê da sua graça para nós e para as nossas famílias andarmos pela fé. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos encha de fé, uma fé que dá coragem diante de desafios grandes, diante de coisas impossíveis aos nossos olhos, uma fé que não é pautada na nossa capacidade, porque Israel não tinha capacidade de derrotar aquela cidade, de derrubar aquelas muralhas, de parar a água do rio, mas Israel tinha o Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, o Deus que não é homem para mentir. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pai, nós nos rendemos a Ti e dizemos: vem, Senhor, enche-nos de fé para vivermos sob a Tua palavra, para vivermos e andarmos pela fé, colocarmos o pé na água, darmos os brados de vitória, mesmo antes de vermos a vitória, crendo que o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra. É isso que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, querida amiga, amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé, mas eu quero convidar você que é aqui de Novo Hamburgo ou do Vale dos Sinos,
na região da Grande Porto Alegre. Hoje à noite, 19 horas, teremos grande reunião de fé, um culto da família abençoado aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo. Eu estarei ministrando a palavra, estarão juntos ali os demais pastores da cidade. Vamos estar, numa noite de fé com as famílias e eu convido você a vir. Convide um amigo que não conhece a Cristo, convide alguém que está desamparado, cansado, desanimado. Eu tenho certeza que a palavra de Deus trará vida a esta vida. Venha com a sua família, temos ali o Ministério Infantil para as crianças de 0 a 11 anos, dividido em classes. Temos um grande estacionamento, uma lanchonete para quem quiser comer um lanche antes ou depois do culto com a sua família. Temos os pastores, obreiros para aconselhar, para orar com quem tem uma necessidade. Um ambiente agradável, cheio da presença de Deus, o louvor repleto ali da unção do Senhor. Então, convido você hoje à noite para estar em igreja, em comunidade conosco, às 19 horas aqui em Novo Hamburgo. Ou se você participa de outra igreja na sua cidade, no seu bairro, vá à sua igreja. Não fique em casa, não fique esperando as coisas acontecerem. Vá à presença de Deus, vá à comunhão com seus irmãos. Um grande abraço e até amanhã no Devocional de Fé.